Pessoal do segundo ano A, tudo em paz com vocês? Espero que sim. A gente se encontra mais uma semana nesse sistema de aula remota, né? Vamos lá, vamos seguir em frente enquanto a determinação for para continuar dessa forma, tá bom? Hoje a gente tá dando uma olhadazinha na parte de... é uma parte nova, né? Apoia assim, pelo nome nova, mas a gente precisa de algumas informações do conteúdo passado de análise combinatória, principalmente a partezinha lá que fala sobre combinações, e foi a última parte de análise combinatória que nós vimos, né? Hoje a gente vai ver a primeira videoaula, a gente vai dividir em duas, tá? A primeira videoaula falando sobre binômio de Newton, com as partes que mostram os números binomiais e o triângulo de Pascal, tá bom? Não é uma coisa tão complicada, mas de qualquer maneira acredito que é uma coisa nova para todo mundo, certo? Então antes da gente começar a correção das atividades, a gente vai relembrar a questão do desafio, né, que ficou no final da aula anterior, certo? Pois bem, essa imagem aí, né, para quem responde o desafio na turma e responde correto. E mais uma semana vocês têm participação da turma, e isso vai mantendo das 4 turmas que eu tenho. Eu já disse isso outras vezes, né? Estou reforçando agora. Das 4 turmas que eu tenho, a única que tem 100% de participação todas as semanas no desafio. E eu fico muito feliz com isso, né? E parabenizo e incentivo para que aqueles que participam toda semana continuem e outros se sintam também motivados e incentivados a participar, tá bom? Então, houve participação e houve vencedor, né? Então, sem muitos arrudeios, eu quero parabenizar por ter acertado o desafio da semana passada, Vanessa, né? Vanessa, mais uma vez, parabéns por ter participado e ter acertado. E aos demais que participaram, também a gente parabeniza, né? E espera contar novamente com mais participação, tá bom? Acompanhar a explicação das atividades atentamente. Qualquer coisa vão pedindo para retornar. Vocês podem retornar o vídeo para rever novamente a explicação, né? Se mesmo assim a dúvida persistir, não hesite não, entre em contato para tirar a dúvida, porque esse é o momento talvez mais importante para nós, que é o momento das explicações, né? Então não pode ficar dúvida não, certo? E ao final a gente deixa o desafio para essa semana, tá bom então? Então vamos relembrar, né, qual foi esse desafio aí. Pessoal, na minha opinião, um dos desafios mais complicados que a gente teve até agora, né? E aí dizia assim, ó, a colocação dos números nos espaços abaixo observa determinada lógica. Aí cada partezinha dessa tem 2 retângulos na parte de cima e tem um retângulo maior na parte de baixo. São 4 partes dessa, né? E tem uma relação. Os 2 retângulos de cima, as informações que aparecem, tem um padrão, tem uma lógica para poder formar o retângulo de baixo, que é o retângulo maior, certo? Então, para a gente ir direto, né, logo ao ponto, vamos lá. Se a gente analisar os números de cima somados e multiplicados por 3 vão dar igual ao número que está embaixo. Por exemplo, 9 mais 6, 15. 15 vezes 3, 45. Menos 7 com 9 dá 2 positivo. Multiplicado por 3 dá 6. 5 mais 2 dá 7, multiplicado por 3, 21. Então, pela lógica, 8 mais 8, 16, multiplicado por 3, 48. Já mataria a charada aqui só com os números, né? Mas vamos também dizer o padrão que existe na comparação com as letras, certo? Se a gente pegar as letras de cima, né, comparar a da direita com a da esquerda, vai ter também um padrão, certo? Por exemplo, o padrão da direita para a esquerda há uma distância de 2 letras. Por exemplo, de A para C tem uma distância de 2 letras. Do H para o J, 2 letras. Do Q para o S, 2 letras. E do E para o G, 2 letras. Tudo bem. Pegando a letra da esquerda e comparando com a letra de baixo, você tem uma distância de 3 letras, tá bom? Do C para o F, uma distância de 3 letras. Do J para o M, uma distância de 3. Do S para o V, também uma distância de 3. E então, nessa mesma lógica,
do G com a distância de 3 letras vai parar no J. Então essa é a lógica, a explicação para o desafio que nós tivemos na semana passada. A resposta certa, letra B, 48J. Tá bom então? Vamos seguir. E a gente sabe que antes da correção mesmo da atividade, nós temos um momentozinho que adotamos aí nas últimas videoaulas, né? Escutar coisas boas assim, para nos motivar e inspirar para que a gente faça a correção de uma forma mais atenta, mais segura, né? Mais convicta assim, tendo um prazer maior em fazer a correção, né? Então vamos escutar o que temos para hoje. Num país desnutrido de leitura, só se salva comendo educação. Meu poema diz assim hoje: Até quando o Brasil vai suportar ver seu povo carente de saber? Tanta gente sem ler, sem escrever, sem escola decente para estudar. Pois até a merenda escolar alimenta a tal corrupção. Num lugar que de tudo dá no chão, na escola deveria ter fartura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Se o Brasil começasse a dar valor a quem nunca se sentiu valorizado, invertendo o que ganha um deputado pela esmola que ganha um professor. Pode até me chamar de sonhador, por sonhar que um dia essa nação passará por uma transformação e os livros serão a nossa cura. Que um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Sobra tanta coragem para lutar, o que falta é oportunidade. Sobra o sonho de entrar na faculdade pela falta de dinheiro para pagar. Falta tudo para quem vê tudo faltar. Sobra tudo para quem tem tudo na mão. Só não falta em tempo de eleição blá blá blá, lenga lenga e muita jura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. A caneta, meu povo, a caneta é capaz de transformar e mudar o destino de um povo. Quem viveu só comendo o puro ovo pode um dia provar do caviar. Já vi gente que por ter como estudar se mudou do barraco para a mansão. Batalhando com total dedicação, conseguiu ter a vida menos dura. Que um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Esse povo aqui, ó, esse povo que tem tanto para dar, não recebe o que tem para receber. Não consigo aceitar nem entender, ninguém venha querer me explicar. Eu não posso e não vou me conformar com a cruz que carrega o cidadão. Pelo peso dessa desinformação, castigado pela falta de cultura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. A nação que investe em sua gente nunca tem desperdício ou prejuízo. Observo, atento e analiso, só se muda agindo diferente. O poder de um povo está na mente. É a chave que abre essa prisão, é a luz que aponta a direção para seguir por qualquer estrada escura, porque um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Pessoal, deixa essa mensagem aí, né? Mensagem que mostra a importância da educação e também referência à última terça-feira, dia 11 de agosto, que foi o dia do estudante. E todos nós somos estudantes, né? Precisamos estar aprendendo a cada dia, se não somente pelos livros, mas a gente precisa de um aprendizado constante. Mas essa educação escolar, a gente sabe que é árdua, a gente sabe que é às vezes muito sacrifício, né? Cansativo, mas isso aí é um investimento, né? Isso aí é um alicerce para um futuro de cada um, né? Um futuro promissor, um futuro também no sentido profissional, mas no sentido pessoal enquanto pessoa. Então, não esquecer que a educação, ela é a base, ela é o alicerce, né? Mais essencial para que a gente possa conquistar nossos objetivos no futuro, tá bom? Então, mesmo atrasado alguns dias, eu desejo a todos vocês
a todos nós, melhor dizendo, um feliz dia do estudante e que a gente nunca desista, que a gente sempre persista, né, trilhando pelo caminho da educação, que é justamente a base para um futuro promissor, ok? Então vamos lá. A gente vai fazer a correção da atividade, como eu falei para vocês no início, essa parte de números binomiais, na parte de binômio de Newton, a gente vai estar separando em duas videoaulas, tá bom? Então essa a gente está corrigindo a primeira e, como eu disse também, aqui a gente vai trabalhar sobre números binomiais e triângulo de Pascal, tá certo? As primeiras questões, como estava dizendo na atividade que acompanhava, tem algumas questões que eram relacionadas ao primeiro vídeo que foi, né? Que é a parte de números binomiais, e outras ao segundo vídeo que é triângulo de Pascal. E aí a gente vê no começo que não tem muita diferença, porque utiliza a parte de análise combinatória, especialmente a última parte de combinações, tá bom? Então só relembrando, a primeira questão diz assim, ó, calcule o número binomial dos conjuntos a seguir. Número binomial quer dizer combinação, né? Onde nessa representação aqui, o número de cima é o n e o número de baixo é o p. Então, mesma fórmula de combinação, tá certo? Então, só substituindo, relembrando, n fatorial sobre p fatorial, entre parênteses, n menos p fatorial. Então, ficaria 6, na letra A, né? 6 fatorial sobre 3 fatorial e entre parênteses, 6 menos 3 fatorial. Que no caso fica 6 fatorial sobre 3 fatorial e 6 menos 3 dá 3 fatorial. Não é isso? Então eu vou baixar, já que embaixo está tudo igual, eu vou baixar o 6 até chegar no 3. Aí vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que é o último, né? Onde parou eu coloco o fatorial. E embaixo 3 fatorial e 3 fatorial. Cortei o 3 fatorial. Eu podia até cortar também esse 6 aqui de cima com esse 3 fatorial. Porque o fatorial de 3, né? 3 vezes 2 vezes 1 daria 6 também, né? Tanto faz, se quiser cortar, ficaria até mais fácil. Aqui eu não cortei, mas vai dar a mesma coisa. Ó. 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120. E o fatorial de 3 é 6. 120 dividido por 6 dá 20, né? Então o número binomial desse conjunto aqui é 20, ok? É só usar a mesma fórmula de combinação. Letra B, 9 e 7. Então, 9 fatorial sobre 7 fatorial e 9 menos 7 fatorial. 9 fatorial, 7 fatorial e 9 menos 7 não dá 2. Eu vou baixar o 9, de preferência até o 7. Então vai ficar 9 vezes 8 vezes 7. E embaixo, ficou fatorial no final, né? Embaixo fica 7 fatorial, 2 fatorial. Corto o 7 fatorial. Aí fica 9 vezes 8, 72. E o fatorial de 2 é 2 mesmo, né? Que é 2 vezes 1, tá bom? Aí vai ficar 72 dividido por 2, 36. Até aí só mudou o nome mesmo, né? Número binomial, mas na verdade é a mesma forma de combinação que a gente tinha utilizado nas últimas aulas. A segunda questão, lembrando que é baseado nos vídeos que foram de explicação. Então, pessoal, as questões são tiradas baseadas naquelas explicações que vão junto da atividade nos vídeos que vão para vocês. Segunda questão, responda. A. Quando dois conjuntos são considerados binomiais complementares? Isso aí a gente tirou da explicação, né? Coloquei um exemplozinho aqui de lado para poder reforçar. É assim, a gente vai ler o que foi colocado aqui e a gente vai pôr exemplo só para relembrar, tá bom? Eles são considerados binomiais complementares quando, dados dois conjuntos, os valores de n, que é no caso os valores de cima, né? Aqui, ó, n e embaixo é o p. Os valores de n são iguais e a soma dos valores de p de cada conjunto, quando eu somo, vai dar igual a n. Um exemplo, esses dois conjuntos aqui, ó, 6, né? 6 e 2 e 6 e 4. Eles são binomiais complementares, por quê? Porque a parte de cima é igual, ó, 6 e 6, tá vendo? Que é a parte do n. E quando eu somo a parte do p de cada um dos conjuntos, vai dar igual o valor do n. Por exemplo, parte de cima igual, e somando as partes de baixo dá igual a parte de cima, né? 2 mais 4 dá 6. Então, por isso que eles são chamados de binomiais complementares, certo? Vamos relembrar de novo.
parte de cima igual e a parte de baixo somada dá igual a parte de cima, certo? Aí pergunta, o que há de especial nos binomiais complementares? O resultado deles dá igual. Ou seja, se você for calcular 6 por 2, né? E 6 por 4 vai dar o mesmo resultado. Aí eu até desenvolvi aqui para poder a gente confirmar isso. Então, binomiais complementares dão o mesmo resultado. Agora a gente tem que lembrar o que significa binomiais complementares, né? Parte de cima igual e a parte de baixo somada dá igual a parte de cima, certo? Aí aqui, veja só, se eu fizer 6 e 2, 6 fatorial sobre 2 fatorial e 6 menos 2 dá 4 fatorial, tá bom? Coloquei aquela parte do parênteses, não, já subtraí direto aqui, certo? Então eu vou baixar o 6 até chegar ao 4, que é o maior que está embaixo. Então 6 vezes 5 vezes 4, embaixo eu repito 2 fatorial, 4 fatorial. Cortei o 4 fatorial, ficou em cima 6 vezes 5, 30, e o fatorial de 2 é 2 mesmo, né? Então 30 dividido por 2, 15, tá bom? E se eu fizer com 6 e 4, vai dar o mesmo resultado, quer ver? Ó? 6 fatorial sobre 4 fatorial e 6 menos 4 dá 2. Pela montagem, você já percebe que vai dar a mesma coisa, né? 6 vezes 5 vezes 4. Embaixo 4 fatorial, 2 fatorial. Cortei o 4 da mesma forma. 6 vezes 5, 30. 2 fatorial é 2 mesmo. 30 dividido por 2, 15. Tá bom? Então, é até um atalho, uma dica para quando a gente tiver binomiais complementares, saber que eles vão dar o mesmo resultado. Tá bom? Vamos seguir, né? Bem, pessoal, terceira questão. Calcule os valores de x nos conjuntos a seguir. Aí diz assim, utilizando o método da igualdade e também o método dos complementares. O método da igualdade é porque tem duas formas de calcular, viu? Aí ele não está dizendo que é para você escolher, não. Você tem que usar os dois métodos, tá bom? Utilizando o método da igualdade e também, né? Ou o do outro não, você vai ter que usar os dois, tá bom? Então, qual é o método da igualdade? Como a parte de cima é igual, então eu posso igualar a parte de baixo também. Isso é o método da igualdade. E qual é o método dos complementares? Foi o que a gente explicou agora na questão anterior. Se a parte de cima é igual, eu posso fazer o quê? Porque a parte de cima não é o n. Aí o que é que diz o método dos complementares, que a gente viu na questão anterior? Somando a parte de baixo tem que dar igual a parte de cima, né? Então são dois métodos. O método da igualdade é só você igualar as duas partes de baixo, tá certo? E o método dos complementares é você somar as duas partes de baixo e dizer que essa soma é igual à parte de cima, tá bom? Então bora lá. Primeiro pela igualdade, eu vou igualar as duas partes de baixo, quer dizer, x igual a 3x, né? Então vai ficar x igual a 3x. Como é que eu organizo isso? Passo o 3x para o lado de cá. Aí vai ficar x, os 3x era positivo, passou negativo. X menos 3x, como não tem nada, igual a zero. X menos 3x não dá 2x negativo? Igual a zero. Aí como é que fica? X é igual a zero dividido por 2. 2 negativo, que dá zero. Zero dividido por qualquer número é zero. Só um lembrete. Zero dividido por qualquer número é zero. Agora eu não posso dividir nenhum número por zero, que o resultado é impossível, viu? Conjunto vazio, não existe. Se fosse o contrário aqui, o zero junto do x e o 2 aqui, a resposta seria impossível, tá bom? Então, 0 dividido por 2 dá zero, tá bom? Então, pela igualdade dá zero. Como é pelos complementares? Aquilo que a gente falou. A soma dos valores de baixo dá igual ao valor de cima. Então, quem são os valores de baixo aqui? X mais 3x. Tem que dar igual ao valor de cima. Quem é o valor de cima? 8. Então, x mais 3x igual a 8. Então, nesse caso, x mais 3x, 4x igual a 8. Que vai dar igual x igual a 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 dá 2. Então, pela igualdade, x pode ser 0. E pelos complementares, x vai ser 2. Tá bom? Tem que fazer pelas duas formas. Pela igualdade e pelos complementares, que a questão pediu desse jeito. Olha essa letra B. Ela é um pouco maior porque essa parte de baixo está maior também, baseado nos exemplos que foi nos vídeos. No vídeo que vocês
assistiram para poder responder a atividade, tá bom? Então diz assim, ó, a parte de cima igual, tá vendo? Então pela igualdade, o que é que a gente faz pela igualdade? Igualar as duas partes de baixo, né? Então vai ficar 3x mais 1 igual a 2. Organizando, vai ficar 3x igual a 2 e 1 que é positivo vai para o outro lado negativo. Então vai ficar 3x igual 2 menos 1, 1. Então fica 3x igual a 1. Então x vai ser igual 1 por 3 ou 3 por 1? 1 por 3, né? Que é o número solto dividido pelo número que está junto com a letra, certo? Então x é igual a 1 sobre 3. Isso aqui é pelo método da igualdade. O que é que diz o método dos complementares? Somando os dois de baixo, tem que dar igual ao de cima, hein? Somando os dois de baixo, tem que dar igual ao de cima. Então nós temos 3x mais 1 mais 2 igual a 9. Né? Somando os dois de baixo, tem que dar igual ao de cima. Então vai ficar 3x mais 1 mais 2 igual a 9. O 3x já está do lado certo, igual o 9 está do lado certo, só que do lado esquerdo dá 3 positivo, né? 1 mais 2 dá 3 positivo. Eles vão ter que ser levados para o outro lado. Eles são números soltos, tem que ficar do outro lado, do lado direito. 3 positivo passa para o outro lado, 3 negativo. Então ficou 9 menos 3. 3x é igual. 9 menos 3 dá 6, né? 3x é igual a 6. Então x, para terminar, é igual a 6 dividido por 3. O número solto divide o número que está junto com a letra. Então x é igual a 6 dividido por 3. X é igual a 2. Tá bom? Então, pessoal, dá uma olhadinha aí de novo. Método da igualdade iguala as duas partes de baixo. E método dos complementares soma as duas partes de baixo e bota igual a parte de cima. Tá ok? Vamos lá, vamos seguir. Pessoal, aqui, ó. 4. Encontre o número binomial dos conjuntos a seguir, utilizando as propriedades apresentadas. Aí tem 3 letrinhas, A, B e C. Né? Antes de ir para elas, eu coloquei aqui novamente as propriedades que foram apresentadas para vocês no vídeo que foi de explicação. Tá bom? São propriedades para evitar de você ter que fazer um cálculo grande. Então, são atalhos que, às vezes, você pode usar sem precisar ter que desenvolver o cálculo todinho. Aqui eu estou colocando um exemplo para poder provar que dá certo, tá bom? Relembrar que dá certo porque isso aí já foi também para vocês nos vídeos de explicação, tá bom? Por exemplo, pessoal, primeira propriedade, quando o valor de baixo for zero, tá bom? Quando o valor de baixo for zero, o resultado vai dar sempre 1. Pode ser 5 e 0 embaixo, 4 e 0 embaixo, 8. O número que for não importa o de cima. Mas se o de baixo for 0, o resultado vai dar sempre 1. Exemplo, 4 e 0. Então ficaria como 4 fatorial sobre 0 fatorial e 4 menos 0 dá 4 fatorial. Né? 4 fatorial sobre fatorial de 0 é 1, a gente já viu isso em outros momentos, tá bom? Então fatorial de 0 é 1, que multiplica fatorial de 4, né? E se você também quisesse não considerar o zero, porque 1 também não faz diferença, 4 fatorial dividido por 4 fatorial, qualquer valor dividido por ele próprio vai dar sempre 1. É só um exemplo para poder provar, viu? Mas qualquer valor que vier em cima, se vier 0 embaixo, automaticamente você já pode botar que o valor é 1, tá bom? Pessoal, se eu tiver um conjunto onde o n seja igual ao p, o n igual ao p, então também vai dar 1, certo? Ou se for 0 embaixo, ou se o valor de cima for igual ao de baixo, também vai dar 1. Exemplo, se eu pegar o exemplo 3 e 3, então 3 fatorial sobre 3 fatorial e 3 menos 3 dá 0 fatorial, né? Então, desconsiderando o 0, ou considerando que ele é 1, também é a mesma coisa. Aí eu faço fatorial de 3 dividido por fatorial de 3. Qualquer valor dividido por ele próprio dá 1. Tá bom? Então, duas propriedades que dão o resultado dá 1. Tá certo? Quando for 0 embaixo ou quando o número de cima for igual ao de baixo. Certo? Terceira propriedade. Quando o número de baixo for 1, o resultado será igual ao próprio número de cima. Por exemplo, se for 6 em cima e 1 embaixo, o resultado vai dar 6. Se for 8 em cima e 1 embaixo, o resultado vai dar 8. Exemplo, se eu colocar aqui 5 e 1 embaixo,
Olha só, 5 fatorial sobre 1 fatorial e 5 menos 1 dá 4, 4 fatorial. Eu vou baixar o 5 até o 4, 5 vezes 4, né? Cortei o 4 fatorial de cima, 4 fatorial de baixo, fatorial de 1 é 1 mesmo, então eu divido 5 por 1. Dividido 5 por 1 vai dar 5, olha, o mesmo valor que estava aqui, tá vendo? Então toda vez que for 1 na parte de baixo, o resultado do cálculo vai dar igual o valor de cima, tá bom? E a última propriedade apresentada dizia assim, quando eu tiver um valor em cima e o valor de baixo for 1 a menos que o valor de cima, o resultado vai dar também o valor de cima. Por exemplo, 8 em cima e 8 menos 1 é 7, 1 a menos, né? 8 em cima e 7 embaixo, o resultado dá 8. Se eu tiver 10 em cima e 9 embaixo, o resultado dá 10, tá bom? O número de cima e o de baixo sendo 1 a menos do que o de cima, o resultado sempre vai dar o valor que está em cima. Por exemplo, vamos dar aqui, ó, 6, 1 a menos de 6 não é 5? Então, se eu fizer 6 e 5, olha só, 6 fatorial, 5 fatorial e 6 menos 5, 1 fatorial. Eu vou baixar o 6 até o 5. 6 vezes 5, fatorial, embaixo 5 fatorial e 1 fatorial. Cortei o 5, ó. Ficou só 6 em cima. 6 dividido por 1 dá 6, tá bom? Essas propriedades são muito importantes porque reduzem o nosso trabalho para não ter que estar desenvolvendo, às vezes, vários cálculos. Aí aqui a gente colocou alguns exemplos, né? Letra A, por exemplo, ó, a gente faz por separado, depois junta tudo, certo? Ele diz assim, ó, 9 e 1 mais 4 e 0. Eu podia fazer o cálculo de combinação. 9 vezes 8, tal, a parte todinha, 4 também. Mas essas propriedades, como eu falei para vocês, servem para poder a gente fazer, já pegando esses atalhos aí, né? Já essas dicas aí. Nesse 9 e 1, eu vou usar qual dessas regras aqui? A terceira, né? Toda vez que é 1 embaixo, o resultado vai ser o próprio valor de cima. Então, se é 9 e 1 embaixo, o resultado vai ser o próprio número de cima, vai ser 9. Tá bom? 4 e 0, eu vou usar qual dessa regra? A primeira. Toda vez que for 0 embaixo, o resultado vai dar sempre 1. Então, como é 0 aqui embaixo, o resultado é 1. Então, o resultado da primeira é 9, mais 1, que é o resultado da segunda. Essa conta aqui todinha vai dar 10. Olha a rapidez com que a gente fez. Se a gente fosse desenvolver cada conjunto desse para depois somar os dois resultados, ia demorar bastante, não é? Tá bom? É só olhar a regra que dá certo. Letra B, 9 e 8, 9 em cima e 8 embaixo. Qual dessa regra funciona? A última, porque o número de cima, o número de baixo, é 1 a menos do que o número de cima. Então, 9 e 8, essa é a regra de baixo. Como é que eu faço? Vai dar o quê? Toda vez que acontecer isso, o resultado do cálculo vai ser igual ao número de cima. Então, 9 e 8, o resultado dá 9. E 6 e 1, é a mesma regra dessa. Quando eu tenho 1 embaixo, o resultado é sempre igual ao número de cima. Como aqui é 1, o resultado vai ser o número de cima, que é 6. E esse 2 multiplicando está por fora, né? Então vai ficar no primeiro conjunto 9, mais 2 vezes. Nesse segundo conjunto dá 6. Soma e multiplicação. Faz primeiro a multiplicação. 2 vezes 6, 12. 12 mais 9, 21. Tá bom, pessoal? É só olhar o conjunto e olhar qual é a regra que se adequa. Olha essa aqui, né? São vários, né? Mas vamos começar. 4 e 0. Usa qual? A primeira. Quando é 0 embaixo, o resultado vai dar 1. Então, essa primeira parte dá 1. O segundo, 4 e 1. Quando é 1 embaixo, o resultado é igual ao próprio valor de cima. 4 e 1. 1 embaixo, o resultado é igual ao próprio valor de cima. Quer dizer que vai ser 4. Né? 4 e 3. Se encaixa nessa última regra. Porque o número de baixo é 1 a menos do que o número de cima. Então eu tenho 4 e 3, que o resultado vai dar sempre igual ao número de cima. Então 4 e 3, o resultado vai dar 4. E aqui por fim, 4 e 4. Quando os números são iguais, o resultado vai dar 1. Então, com 4 e 4 vai dar 1. Agora é só somar tudo, né? Vai dar 10. Quando eu somar tudo aqui, vai dar igual a 10. Ok? Essas propriedades ajudam muito, porque, veja, ó a rapidez com que a gente fez, comparado se a gente fosse fazer de um por um as combinações para depois somar todos os resultados, né? Além do tempo,
muitos cálculos, o espaço que ia gastar, certo? Vamos seguir. Essa questão aí, se eu não me engano, é a penúltima. Que era uma questão mais de atenção, que foi criada, assim, eu elaborei essa questão baseado no que o professor explicou, né? Que ele desenvolveu o triângulo de Pascal e analisou o triângulo de Pascal colocando algumas propriedades. No caso, ele colocou 5 propriedades. Eu vou até ler aqui novamente, né? Só para relembrar a leitura dessas propriedades. E a partir daí fazer uma pergunta, certo? Não era obrigatório, é tanto que eu não coloquei aqui, porque eu percebi uma outra propriedade, mas eu queria saber se vocês também tinham percebido. Diz assim, ó, além das 5 propriedades mencionadas e explicadas no vídeo 2, o segundo vídeo foi para vocês, você percebeu mais alguma regularidade nos valores que formam o triângulo de Pascal? Se tiver detectado, diga qual. Além das 5 propriedades que ele mostrou, né? Que é regularidades, né? Por isso que funciona como uma regra, uma forma. Se você percebeu mais alguma, eu percebi, vou comentar com vocês. Mas vamos lembrar quais são. Isso aqui é o triângulo de Pascal, né, pessoal? Que ele mostrou aqui, de onde surgiu. E ele fica nessa formação. Primeiro fica só o número 1, né? Aí depois fica 1 e 1, depois fica 1, 2 e 1, depois fica 1, 3, 3, 1, depois 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Tá bom? Então o que é que acontece? Ele fez aqui, né, alguns, e está mostrando que aí já tem um padrão. Primeiro padrão que ele falou, que é a primeira propriedade. Sempre inicia e termina em 1. É verdade. Né? Toda linhazinha aqui do triângulo de Pascal sempre começa e termina com 1. Aí 1 e 1 aqui começa e termina com 1. Começa e termina com 1. Isso é verdade. Segundo, relação de Stiefel, né? Que é o quê? Ele somando dois números consecutivos, o resultado está abaixo do segundo. Se eu somar dois números consecutivos, por exemplo, se eu somar aqui, ó, 1 mais 1 vai dar 2, que está abaixo do segundo, tá vendo? 1 mais 2 vai dar 3. 2 mais 1 vai dar 3. Interessante. 3 mais 3 vai dar 6. 3 mais 1 aqui vai dar 4. Então, se eu somar dois números, um na frente do outro, o resultado dessa soma vai estar no número que está abaixo do segundo. É a relação de Stiefel que ele falou, né? Terceira propriedade. A soma da linha n é sempre 2 elevado a n. Por exemplo, aqui, se eu somar essa linha aqui, é 1, né? 2 elevado a 0, que dá 1. Se eu somar essa aqui, 1 e 1 dá 2, que é 2 elevado a 1, que dá 2. Se eu somar essa aqui, 1 mais 2 mais 1 dá 4, que é 2 elevado a 2. Se eu somar essa outra aqui, dá 8, que é 2 elevado a 3, entendeu? Então, a soma dos valores de cada linha vai dar sempre 2 elevado a alguma coisa, certo? 2 elevado a n seria a quantidade de elementos, né? Tá bom? Então, aqui, ó, aqui nós temos 2 elevado a 1, né? Que ele começa a contar a linha a partir daqui. Essa primeira não, que é 0. Então, a primeira linha, 2 elevado a 1. Segunda linha, 2 elevado a 2, que dá 4. Terceira linha, 2 elevado a 3, que dá 8. Quarta linha, 2 elevado a 4, que dá 16. E assim segue. Tá bom? Aí ele diz aqui, quarta propriedade. A soma de coluna é igual ao que está abaixo e à direita do último. A soma da coluna, pessoal, é assim, né? É igual ao que está abaixo e à direita do último. Ó, 1 mais 1, 2. Abaixo e à direita aqui, ó. 1 mais 1 mais 1, 3. Abaixo e à direita, tá vendo? Se eu somo 1 mais 2 mais 3, 6. Abaixo e à direita. Então, essa é a quarta propriedade. Se você soma a coluna, o resultado vai estar abaixo e à direita do último. Muito bem. Quinta propriedade. A soma da diagonal é igual ao que está abaixo do último. A diagonal é assim, né, pessoal? Linha assim, horizontal, coluna vertical, diagonal atravessada assim, tá bom? Então ele pegou até esse exemplo aqui, ó. Se ele somar isso aqui, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, vai estar abaixo do último, 15. Se eu somo 1 mais 4 mais 10, abaixo do último, 15.
Se eu somo 1 mais 3 mais 6 mais 10, abaixo do último 20, né? Propriedades muito interessantes, essas 5 propriedades mencionadas. Aí perguntou se além dessa você já tinha percebido alguma outra propriedade. Eu percebi. Eu percebi uma propriedade que sempre vai ter simetria nos resultados das linhas, tá bom? No caso, se for quantidade de valores par, você vai ver uma simetria sem ter um número, um número dividindo essa simetria. Se for uma quantidade ímpar, vai ter um número dividindo a simetria. Por exemplo, aqui, pessoal, aqui está isolado, né? Não tem como comparar. Mas se você pegar essa primeira, segunda linha aqui, ó, 1 e 1, é uma simetria, tá? 1 e 1. Se você pegar 1, 2 e 1, é ímpar, né? Colocando um traço aqui no meio, vai ficar um reflexo, 1 e 1. Se você pegar 1, 3, 3, 1, coloca um traço aqui no meio, tem uma simetria aqui, 1 e 3 e 3 e 1. Se você pega 1, 4, 6, 4 e 1, bota o eixo aqui no lugar do 6, fica 1 e 4, do outro lado fica 4 e 1. Entendeu? É como se fosse o valor, depois invertesse a sequência dos valores. Se você tem 1, 5 e 10, aí repete 10, 5 e 1, como fosse um espelho simétrico, tá bom? 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. O espelho fica no lugar do 20, fica 1, 6 e 15, e do outro lado fica 15, 6 e 1, tá bom? Então a propriedade que eu detectei, além dessas 5, é que sempre vai haver uma simetria nos valores que aparecem em cada linha, tá bom? Uma questão pessoal de percepção aí, não era obrigatório vocês terem detectado, né? A questão é dizer assim, se tiver detectado, diga qual foi, tá bom? E vamos agora para a nossa última questão, usando essas propriedades que a gente debateu, tá bom? 6. Utilizando as propriedades na formação do triângulo de Pascal, calcule. Então, de preferência a gente vai usar a propriedade, não para não ter que desenvolver esse monte de coisa, tá certo? Vamos ver? Lá no triângulo de Pascal, que a gente viu agora há pouco, dizia assim, a gente vai olhar a questão e vai associar ela a alguma daquelas 5 propriedades, tá bom? Então essa primeira aqui, ó, 6, 3 mais 6, 4. Que propriedade a gente vai usar e por quê? A gente vai usar a segunda propriedade, né? Que é a propriedade de Steve, que a gente viu lá, que ele mostra que faz o quê? Aumenta, né? Vai descer, quer dizer, vai passar para outra linha, né? Porque o número de cima representa linha e o de baixo representa coluna. Então, sexta linha e sexta linha, terceira coluna, sexta linha, quarta coluna, entendeu? O número de cima é a linha, o número de baixo é a coluna. Então, quando acontecer isso, ó, quando você pegar dois conjuntos que eles estiverem na mesma linha, em coluna diferente, o que é que você vai calcular? Você aumenta mais um na linha e repete o último valor da coluna. Por exemplo, aqui, ó, 6 e 6, né? Aqui, ó, 6 e 3 e 6 e 4. A parte de cima é igual, você aumenta mais um na linha, passa 7, e você coloca o último valor da coluna. No caso 4, continua 4 aqui, que é o segundo valor, o último, tá bom? Aí depois calcula, a partir dessa propriedade, é só calcular agora o número binomial, ou seja, a combinação simples de 7 e 4. Aí faz normal, tá bom? Bora lá. 7 fatorial sobre 4 fatorial e 7 menos 4 dá 3, né? Então eu vou baixar o 7 até o 4. 7, 6, 5 e 4. E embaixo ficou 4 e 3. Cortei o 4, né? O fatorial de 3 é 6, eu podia ter cortado também se eu quisesse, mas aqui eu não cortei. Aí fica 7 vezes 6 vezes 5, que dá 210. E o fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. Então eu tenho 210 dividido por 6, que dá 35. Tá bom? O ideal é isso, é identificar a propriedade e depois usar. Letra B, pessoal, olha só o que é que acontece. Ó. Todos os valores estão na mesma linha. Ó. Tá vendo aquele da linha, que é a terceira propriedade? Então, todos os valores estão na mesma linha, terceira propriedade. Aí você tem, no caso, você tem aqui, vai aumentando aqui só os valores da coluna, né? A linha é a mesma, tá vendo? Então, você usa a terceira propriedade, que é aquela que coloca 2 elevado a n.
tá certo? 2 elevado a n. Então, 2, aí vai até a quinta, né? Aqui, ó, 5. Então, 2 elevado a 5, né? Aqui nós temos a quinta coluna também, né? Então, 2 elevado a 5 vai dar 32. Quer dizer, veja só a facilidade do que você sair desenvolvendo 4, 5, não sei quantos conjuntos para depois somar o resultado deles. Usar a propriedade para facilitar, já vai direto, tá certo? Letra C. Olha só o que é que acontece na letra C aqui, ó. Você percebe que está aumentando um a mais em cada linha, 3, 4 e 5, e está aumentando um a mais também em cada coluna, 0, 1 e 2. Quando acontecer isso, de aumentar em cada linha mais um, em cada coluna mais um, você usa a quinta propriedade, que foi a última propriedade que ele apresentou, né? Que é a propriedade da diagonal, viu? A propriedade da diagonal, e ele disse como é que fazia lá. Como a gente não está com o triângulo de Pascal aqui, a ideia é fazer o seguinte: você aumenta mais um na linha, ou seja, onde parou, parou no 5, aí você aumenta mais um, fica 6, e repete o último valor da coluna, certo? Aumenta mais um na linha e repete o último valor da coluna. É a mesma dessa aqui, né, da segunda, certo? Aí você tem aqui, ó, aumenta mais um na linha e repete o último da coluna. Aí vai calcular só 6 e 2. Então 6 fatorial sobre 2 fatorial e 6 menos 2 dá 4 fatorial. Aí você vai baixar o 6 até o 4, né? 6, 5 e 4. E embaixo fica 2 fatorial, 4 fatorial. Cortei o 4 fatorial, CV5, 30, e o fatorial de 2 é 2 mesmo, né? 30 dividido por 2, 15, tá bom? E a letra D, né? Acontece aqui, aí você percebe que esse aqui é o contrário da B, ó. A D é o contrário da B. Na B, o número de cima permanecia e o de baixo aumentava. E na D é o contrário. O de baixo é que permanece e o de cima vai aumentando de um por um, né? Nesse caso aqui, a gente usa a quarta propriedade. Nessa quarta propriedade, que era a propriedade lá que a gente viu da... Essa aqui foi da diagonal, né? Que foi a última propriedade. Pronto, a quarta propriedade é a propriedade da coluna. Então, na propriedade da coluna, por quê? Porque a coluna fica fixa, tá vendo? Essa aqui é a da linha, que a linha fica fixa, a B, a linha fica fixa, e a D é a coluna que fica fixa. Aí no caso aqui, dessa quarta propriedade, o que é que diz a quarta propriedade? Você aumenta um valor, tanto na linha quanto na coluna. Então, como parou o último conjunto aqui, parou no 8, né? Parando no 8 na linha, você aumenta 1, fica 9. E a coluna parou no 4, aumenta 1, fica 5. Tá bom? Quarta propriedade, a propriedade da coluna. Aumenta 1 em cada. Aumenta 1 na linha e 1 na coluna também. Aí agora é só calcular 9 e 5, tá bom? 9 fatorial em cima, e embaixo fica 5 fatorial, 4 fatorial, né? Eu vou baixar o 9 até o 5, 9, 8, 7, 6, 5. Embaixo repetir 5 fatorial, 4 fatorial. Cortei o 5 fatorial dos dois. E em cima ficou 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, que dá 3.024. E o fatorial de 4 é 24, né? Que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? 24. Aí ficou 3.024 dividido por 24. Quando divide, dá 126. Tá bom, pessoal? Né? A questão é, identificou a propriedade, usou ela, evitou de fazer esse monte de cálculo. Veja quantos cálculos se a gente fosse fazer tudo com combinação. Seriam vários cálculos, para cada conjunto uma combinação, depois ainda tinha que somar os resultados, né? Então essas propriedades elas servem para facilitar a nossa vida e são resultado, né? Isso é um produto do desenvolvimento do triângulo de Pascal, tá bom? A próxima atividade vai ser ainda dentro de binômio de Newton, mas pegando a última partezinha para a gente fechar essa parte de binômio de Newton. Tá ok? Então, antes da gente finalizar e encerrar, temos o quê? Temos o desafio, não é isso? Temos o desafio. O desafio diz assim:
Dizem que apenas mentores conseguem resolver. Aí tem aí, pessoal, olha, é a soma de 3 parcelas, né? Cada parcela composta por, nós temos aí as 3 ordenzinhas. Aí nós temos aqui, ó, são 3 parcelas idênticas, né? Ó, onde cada corzinha, cada círculozinho, né? Determinada cor vale a mesma coisa, ou seja, todos os azuis valem o mesmo valor, todos os brancos valem o mesmo valor e os vermelhos o mesmo valor, né? Cada cor é um dígito diferente, quer dizer, cada cor é um algarismo diferente. Eu acho que deu para entender, não deu? Não, 110 é isso mesmo, viu? É saber que cada cor vale um determinado valor, né? Cada cor representa um algarismo. Aí vocês me dizem quanto vale cada corzinha dessa e, de preferência, mostrar a continha montada também para poder provar, tá bom? Ok? Então, estou à disposição, a gente vai se comunicando. Qualquer dúvida já sabe. Se não conseguir entender pela videoaula que foi explicada agora, entre em contato para a gente tentar explicar melhor. Tá bom, pessoal? Não guardem dúvida não, viu? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.